estar aqui adorando a Deus junto com vocês. Os irmãos já sabem, eu amo esse lugar, tenho lembranças muito boas aqui. Sempre quando eu morava aqui na cidade de Jardim, eu vinha a este templo. Então, para mim aqui é um lugar muito especial. Para a paz do meu pastor presidente, do campo da Conceição do Critério, pastor Manuel Júnior, e também do meu pastor e evangelista João Lázaro, a qual toma conta da congregação ali, povoado de Onça, e também povoado de Juazeiro. Para a paz dos meus pastores, né? Se não tivesse concordância um ministério com o outro, eu não estaria aqui. Mas nós louvamos a Deus porque o reino de Deus está unido. Então, um abraça o outro. Louvo a Deus também pela vida do pastor dessa igreja, presbítero Adriel, cooperador aqui com ele, irmão Hélio, irmão Lucas, a esposa da irmã Edna, diaconisa, né? E os irmãos, muitos conhecidos, meu abraço a todos em nome de Jesus. Os irmãos, peço que abram as vossas Bíblias no livro de Lamentações, é o tema da campanha. Peço permissão ao pastor para ler 3 versos, que é o 28, 29 e 30, para nós entender melhor um pouco desse assunto. Peço aos irmãos que estejam percebendo a minha vida desde ontem. Foi uma tosse tremenda, muito ocupado, mas uma tosse que está me incomodando muito. Eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo, mas a voz está cortando muito. Eu vim pela graça salvadora, né, que é comum, alcança a todos, mas eu vim porque nós temos compromisso com o Reino. A palavra de Deus diz assim, Lamentações, capítulo 28, até o versículo 30, que aquele que se assente solitário e fica em silêncio, porque esse jugo Deus pôs sobre ele, põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança, dê a face ao que o fere, e suporte todas as afrontas. Podeis aceitar. Meus irmãos, é um texto, uma campanha poderosa, muito forte. Muitos irmãos já passaram aqui antes de mim. Aqui está o feminista, a irmã Viviane. Creio eu, não pude estar, mas sei que Deus usou ela tremendo, ninguém não me falou. Porque, irmão, Deus zela pela sua palavra. Muitas das vezes nós temos uma expectativa da forma como Deus vai usar um pregador. Mas às vezes Deus usa ele da forma que ele é, como a pessoa é. E a nossa expectativa nem sempre é o que Deus quer falar conosco. Verdade. Mas de toda forma, Deus usa os seus servos, o seu filho através da palavra dele. Nós sabemos, eu estava estudando um pouco sobre esse texto de Lamentações. O profeta Jeremias, ele traz essa reflexão para as nossas vidas, para que nós não venha pecar contra Deus e não viver de uma forma que não agrada ao Senhor. Nós sabemos que os irmãos israelitas, o povo de Israel, vivia ali no Egito, preso, cativo perante muito tempo. E o Senhor, como um forte, levantou Moisés para tirar o povo do Egito. Deus libertou aquele povo, mas aquele povo era ingrato, o povo que murmurava. E o povo continuava vivendo na vida do pecado. E Deus falava com Moisés para alertar para o povo. O povo chegou ao ponto de querer dizer que queria ouvir a voz de Deus, queria preferir ouvir Moisés do que ouvir a Deus. Isso é muito triste, irmão. Nós sabemos que nós podemos ouvir o nosso Deus e nós preferimos escolher um homem, sabendo que o homem erra, que o homem falha, mas de fato não querer a presença de Deus. Mas nós sabemos nos últimos tempos que se nós não estivermos com a presença de Deus, nós não chegamos no céu nem em lugar nenhum. Porque no Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 5, vai dizer que sem Deus nada nós podemos fazer. Então nós precisamos a cada dia viver debaixo da dependência do Santo Espírito. Aleluia! E o povo de Israel
volta a pecar novamente. E Deus usa os reis, mais uma vez, para invadir Israel, pegar aquele povo e levar cativo para a Babilônia. Os irmãos conhecem essa história. Então o povo novamente peca contra Deus. E Deus permite mais uma vez que eles fossem levados. Isso quer dizer o que, irmão? Que Deus é ruim? Não. É Deus nos dando mais uma oportunidade. Deus prefere usar um ímpio descrente para nos afrontar, para nós se aproximar mais do Senhor. Deus não tem sede nenhuma em pegar os seus filhos, chicotear e escravizar. Mas a nossa desobediência faz Deus permitir isso tudo em nossas vidas. Verdade. E no livro de Lamentações, Jeremias, um homem usado muito por Deus, desde o seu início de nascimento, o Senhor diz que escolheu Jeremias do ventre da mãe. Isso é uma palavra muito forte quando a gente escuta essa palavra, que desde o ventre da tua mãe, ó Jeremias, eu te separei, te escolhi, te dei como profeta às nações. É uma palavra muito boa de se ouvir nos últimos tempos. Deus chegar para mim, para você e me dizer isso, de fato é muito maravilhoso. Glória a Deus. Mas nós vemos em Jeremias, eu estava tentando estudar e ver um erro em Jeremias e não encontrei esse erro em Jeremias. Mas da mesma forma, Wellington, Jeremias foi parar na Babilônia junto com os irmãos. Mas Jeremias, ele tinha algo tremendo em seu coração. Mesmo ele sem ter pecado, para estar naquela cidade, Jeremias decidiu: vamos clamar ao Senhor, para que o Senhor talvez possa nos responder e nos dar vitória. Você sabe o que isso Jeremias quer dizer? E eu não parei para dizer para você: mediante o seu pecado, o meu erro, o erro de qualquer um, há alguém em nosso meio que não cometeu um pecado, mas está intercedendo por nós. Um pastor é por nossa vida, propõe uma campanha para o Senhor falar conosco, nos dando uma oportunidade de a gente sair daquela vida, daquela escravidão que muitas das vezes nós vivemos. E muitas das vezes nós estamos até cegos, que nós estamos cometendo um pecado, mas não tem a visão espiritual para discernir que aquilo não está agradando a Deus. Aí é preciso ter uma campanha, louvado seja Deus, e Deus tem que usar um pregador para nos dizer dos nossos erros, das nossas falhas. Mas isso é de glorificar o nome do Senhor. Porque quando Deus usa alguém para falar conosco, é porque Ele nos ama. No dia que Deus parar de falar com nós, é a nossa ruína. E Jeremias chega para o povo e diz: ponha a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Só que Jeremias conhece o Deus de que ele está falando, que ainda há uma esperança. Jeremias, no meio da sua palavra, até diz que Deus enganou ele, que ele não era aquilo que imaginava, mas de fato ele reconhece, sabe que Deus é Deus, que Deus não erra, que Deus não falha. E no versículo, no capítulo de número 1 de Lamentações, Jeremias diz assim no versículo 14: ele com sua mão fez das minhas transgressões um jugo, eles foram entristecidas e penduraram no meu pescoço. O Senhor abateu a minha força, Ele me entregou nas mãos daqueles contra os quais não podia resistir. Nós entendemos que tudo que o povo estava passando era um castigo de Deus para que o povo se voltasse até Ele. Mas o povo não tinha mais esperança, não tinha nenhuma mais expectativa, porque quando a gente pega, nós se distancia de Deus, e o que resta para nós é a ruína. Mas a misericórdia do Senhor alcança nós todo dia e nos dá a oportunidade de nós estar na presença dele. Aleluia. E no versículo de número 28 do capítulo 3, onde eu quero entrar na pregação, eu estava estudando um pouco esses versículos para entender melhor, e eu consegui encontrar algumas passagens bíblicas que me dessem suporte para expressar para você tudo aquilo que Deus estava falando. No versículo 28 de Lamentações, capítulo 3,
que ele se assente solitário e fique em silêncio, porque esse jugo Deus pôs sobre ele. A gente vê que o Senhor manda Jeremias falar para o povo: fique solitário. Solitário é ficar num canto, isolado, sozinho, para você refletir. Aleluia, Jesus. Que você está passando por esse jugo, que é por causa, Lucas, das nossas consequências. Quando a gente se encontra no meio de uma multidão, quando a multidão peca, quando um abre a boca para dizer que aquele pecado não foi nada daquilo, como se for dizer que ele está certo, toda a multidão acompanha. A multidão não consegue raciocinar como você sozinho em seu quarto isolado. Você começa a pensar. Você só pensa mais nos seus pecados que você está cometido. É outrora, quando você está sozinho naquele lugar, você começa a lembrar: eu fiz isso contra Deus, eu falei. Por isso Jeremias no versículo 28 diz: ficai solitário, porque esse jugo foi Deus que enviou. Aleluia. Aleluia, Deus, és fiel. Aleluia, louvado seja Deus. Grandioso. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Aleluia, Jesus. É uma coisa muito forte essa palavra. Jeremias chama o povo para clamar, para orar. Pôr a boca no pó é um sinal de humilhação. Porque o povo de Israel tem uma cultura de orar em pé. Eles não têm o costume de se ajoelhar. Geralmente fica no muro das lamentações. Essa é a cultura judaica, é a cultura do povo. Mas se humilhar, pôr a cara no pó, é um sinal de humilhação. A gente vê que quando a gente erra contra os nossos pais, ou que seja, nós ficamos de joelho quando era criança. Me perdoa, pai, se humilha para não apanhar. Isso é sinal de humilhação. E um pai aqui na terra, sendo um pecador, consegue perdoar o seu filho quando ele reconhece que ele pecou. Imagine Deus, nosso pai que está no céu, que não dá pecado nenhum. E Jeremias chama para o povo pôr a cara no pó, se ajoelhar e clamar ao Senhor. E essa reflexão, quando Jeremias tira essa ideia que o Espírito deu de pôr a cara no pó, está em Jeremias mesmo, capítulo 29, versículo 11. Peço que você abra sua Bíblia, essa é a minha forma de pregar. Eu espero que você me acompanhe para nós entender melhor. Eu não sou aquele pregador, irmão, de muito amoroso, que eu não me chamo nessa área, mas sim pregando, você corrigindo, para você entender. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim: eu sei, eu que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz. Aleluia. E não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Versículo 12: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Por isso Jeremias chama os irmãos para pôr a cara no pó, porque ele lembra desta palavra, que o Senhor quer um coração contrito, um coração quebrantado, e ele vê, ele sabe os nossos pensamentos, os nossos desejos. Eu vou entrar um pouco na linha da oração. Eu vou entrar no Novo Testamento, que é onde, de fato, o que Jesus pede para cada um de nós, no século 21. E quando Jeremias chama o povo começa a orar com Jeremias. Tem que ter, irmãos, uma atitude de alguém para arrancar o povo do pecado. Um tem que se levantar com sabedoria, com discernimento. Aleluia. Se todos viverem de uma vida errada, todos vão se perder. É verdade. Mas em meio a muitos corruptos no nosso meio, Oh, Deus. Deus sempre vai levantar alguém de verdade Aleluia. para trazer o povo ao arrependimento. É, Senhor. O mundo vai de mal a pior. E quem é que pode resolver as coisas deste mundo? Primeiramente Deus, segundo o Espírito Santo
E agora nós, como igreja do Senhor na terra. Aleluia. Os anjos até pediu para pregar a palavra do Senhor. Mas Deus não ordenou os anjos pregar. Ele deu essa responsabilidade a cada um de nós. E Jesus disse que nós temos que ser o sal da terra e luz deste mundo. Nós temos que viver uma vida de santidade, separar as coisas do que é profano e do que é santo. Nós temos que diferenciar como nós devemos viver, Aleluia, Jesus. como nós devemos agir. Ainda há esperança para esta nação, esse povo perdido. Deus quer salvar todos. Então tem esperança sim. Nós não podemos perder essa esperança. É, Jesus. Como Jeremias falou, põe a boca no pó, que talvez ainda há esperança. Nós temos que acreditar e confiar que a cada dia tem essa esperança, porque a misericórdia do Senhor Aleluia. vem de geração em geração. Glória, glória a E Deus. no versículo de número 30, diz assim, de Lamentações: dê a face ao que o fere, e suporte todas as afrontas. Aleluia. Jeremias, ele explica aos irmãos, porque todos nós, naquela época, eles ali estavam passando. E ele diz: dê a face ao que fere. Reconheça dos seus erros. Se nós estamos aqui, é porque nós pecamos contra Deus na idolatria, de falta de cumprir a obediência que o Senhor queria de cada um de nós. Deus, Ele dá livramento, Luquinhas, aos seus. Ele dá livramento. Mas quando a gente peca, quando a gente erra, o Senhor nos pune por causa dos nossos erros. Porque se a gente viver um erro e o Senhor não punir, nós nunca vai parar esse erro. Nós vamos achar que Deus se incomodou, que Deus está tranquilinho com o nosso erro, que Ele está pactuando com aquilo. E Deus não pactua com o pecado de ninguém. Pode demorar, porque nós não temos estrutura de suportar logo de início a consequência do nosso erro. Mas quando nós tivermos aquele momento, um pouquinho de estrutura, Deus vai pagar por isso. Porque você plantou, agora você vai colher. Aí muitas das vezes a gente olha para a igreja e diz: o povo está perseguido, fala demais. Nós só estamos colhendo o que nós plantamos. A consequência do nosso pecado no passado. Às vezes hoje, ainda daqui a algum tempo, nós podemos colher. Porque há um tempo certo para todas as coisas. Aleluia. E Deus sabe, no tempo dele, como nos corrigir. Essa explicação de Lamentações, capítulo 29, se encontra no Novo Testamento. Mateus, capítulo 5, para a sua Bíblia. Louvado seja Deus. Mateus, capítulo de número 5, versículo 38. Glória a Deus. O ensino a respeito da vingança, Deus explica. Jesus nos ensina. Eu vou ler para não ter muita perda de tempo. Mateus capítulo 5, versículo 38 ao 47 diz assim: vocês ouvirão o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhe digo: não resista ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a esquerda. Se alguém quer processar você, atira-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obriga você a andar uma milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas aos que lhe pedem emprestado. O Senhor, nesse tempo, Ele tinha deixado o povo de Israel punir e pagar pelo seu erro.
Mas nós aqui nesse texto de Mateus, eu vou entrar no momento da oração, na profundidade mais, qual é a oração que Deus quer de nós hoje. Porque a gente ficar pegado só nesse texto aqui, nós vamos falar muito do povo de Israel, no tempo da lei. Mas nós como gentio, vivendo no período da graça, que a graça é pior do que a lei. De fato a lei você pecava, você respondia logo pela consequência. Mas no período da graça, é consumado os pecados, vai juntando, para no grande dia do tribunal pagar de uma vez só. E aí agora fica difícil, se vai ser salvo ou se vai ser condenado. Muitas pessoas brincam com a graça, achando que porque está debaixo da graça, pode errar, pode falhar, mas cuidado, isso serve para mim também, que estou aqui com o microfone na mão. A graça ela vai acumulando, Jesus vai nos dando a oportunidade. Mas no grande dia, se nós não se arrepender, nós podemos ser lançados no fogo eterno. A graça é séria. E muitas pessoas estão brincando com a graça. E quando, no versículo 30 de Lamentações, o Senhor fala, Jeremias dizendo, se você está aqui, é por causa dos nossos erros, não tem o que falar. Aquele que bateu na face, ofereceu da face, dessa forma. Jeremias quer explicar. Porque para entender a consequência, que o povo, Deus tirou o povo de Israel por causa da consequência do pecado, a consequência do erro. Então ali logo de fato, Jeremias estava explicando ao povo, mas mesmo assim vamos pôr a cara no pó, porque vai ter esperança. Por que Jeremias fala isso? Para nós entender, irmãos, que mesmo com nossos erros, nós temos que, se nós estiver colhendo aquilo que nós plantou, para nós não reclamar nem murmurar, que vai ser pior. Para nós entender do que estamos fazendo, se coisas boas ou coisas más, mas a colheita vem. Se vier uma colheita mal, não reclame não, fique com a sua colheita, lembre que foi você que plantou isso aí. Então, aleluia, o Senhor aplica desta forma. Aleluia. A respeito da vingança, é o ensino de Jesus para o nosso dia lá no período da graça. Jesus nos ensina que se alguém te pedir a tua túnica, aqui já entra onde eu queria chegar. O Senhor, Ele tem nos ensinado algo tremendo acerca de como viver no Novo Testamento. É difícil alguém vir lhe roubar, tomar a sua capa e você pegar a sua sandália e dar para ele. É difícil. Muitos estão morrendo porque estão saindo na luta para não dar nem a capa, piorar, pegar a sandália também dá. Só que Jesus nos adverte, nos ensinando agora como nós devemos viver, como nós devemos agir. Se alguém vir até você e pedir para caminhar 1 milha, caminha 2, mas esse pedir é forçar. Não revide não, caminhe. Então nós temos que compreender e entender isso. No versículo de número 43, Jesus nos ensina como nos amar aos nossos inimigos. Pôr a cara no pó no dia de hoje é muito difícil, porque antigamente nós não orávamos pelos nossos inimigos, mas hoje, quando entra na linha de uma oração, começa agora uma maior dificuldade, Wellington, para os dias atuais. O povo vivia na lei olho por olho, dente por dente, mas agora no período da graça, aquele que deu um murro em sua cara, você tem que orar por ele, para Jesus salvar, para Jesus libertar. E quando ele chegar na igreja hoje como convertido, no nosso coração não havia nenhuma mágoa sequer. Jesus começa a nos apertar, aprender a caminhar com quem que é o nosso mal. Nós olha hoje para o irmão que nos persegue e diz, não quero conta. Jesus mandou eu agora amar ele, mas não mandou eu caminhar com ele.
Ele caminhou junto até o fim. É, Deus. Esse é o nosso exemplo que nós temos que ser. Aleluia. Não tem negócio de eu devo amar, mas andar não. Você tem que entender que mesmo quando o ser humano pega contra o outro, o ser humano é Falha. ser humano. E ser humano erra, ser humano falha. Nós temos que ter uma estrutura espiritual e mental para mim saber que minha esposa vai errar comigo e eu vou errar com ela. E nós caminhando junto o tempo todo, porque é ser humano. Ser humano falha. Aleluia. Ser humano erra. E nós não podemos. Não quero contar com fulano, porque fulano tal falou isso comigo. Que amor é esse? Se Jesus manda a gente amar os nossos inimigos. O texto diz: vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem. Vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está no céu, porque Ele faz o seu sol nascer sobre os maus e os bons, e chuva sobre os justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que o amam, que recompensa terão aqueles que o amam? Normalmente, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, seja perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês que está no céu. Aleluia. Muitas das vezes nós passamos pelo irmão e sauda só o nosso irmão da nossa denominação. É verdade, Jesus. É assim mesmo. Eu sou da Assembleia de Deus Missão. Vocês são da Madureira. Qual a diferença da gente saudar? Nós não somos irmãos? E se eu saudar só os meus irmãos, por acaso eu estou sendo publicano? Sim, não tem que dizer isso. Jesus falou: saudem uns aos outros. Se for ver dessa forma, quem faz são os publicanos. E muitas das vezes a igreja na terra está na linha, nesse contexto aqui agora, de publicano. E não de israelita, não do povo correto que vai morar no céu. Aleluia, Jesus. Nós temos que entender e compreender o que é que Jesus quer de nós. Eu sei que a minha linha da pregação aqui nesta noite pode até ser diferente de todos que aqui estão e que vão vir ainda ministrar. Mas eu pedi misericórdia a Deus para falar essas palavras. Mas o Senhor bradou em meu coração: fale isso. E coisas mais duras vai vir daqui para as 9 horas aqui dentro da Bíblia. Põe a cara no pó, talvez aí nasce esperança. É bom, irmãos, clamar. Deus, Ele fala com nós. Deus nos ouve. Mas a oração que Deus, no dia de hoje, Ele quer, que agrada a Deus, está no Salmos 51, versículo 17. A gente vê Davi cometer um canheiro e adultério. Davi peca contra Deus. E ele reconhece, depois que o profeta vai até a casa dele e anuncia. Aí Davi começa a ter uma oração, um diálogo com Deus. E diz assim, Davi: sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Não desprezará, ó Deus. Aqui ainda, irmão, está na lei, né? Davi viveu esse período de tempo. Mas Davi, segundo o coração de Deus, ninguém na face da terra consegue entender melhor do que um coração contrito e um coração aquebrantado. Davi era um homem que se arrependia dos erros e das falhas. Mas muitas das vezes nós estamos vivendo uma época que as pessoas, qualquer um de nós, pecam, erram
coração endurecido, não quebrantado. Talvez ainda haja esperança nos dias de hoje. Vamos pôr a cara no pó, sim, com o coração quebrantado e contrito de espírito. Porque se a gente for com o nosso orgulho, com o nosso ego, não vai ter esperança nenhuma para nós. Deus quer de nós é humilhação, sim, mas de fato com o coração aquebrantado. Muitas vezes a gente peca contra o nosso irmão, contra o nosso pastor e diz, vou orar. Mas se você não pedir perdão primeiro aqui, não resolve nada. Tem que ouvir o coração quebrantado, um arrependimento genuíno de verdade que agrada a Deus. E a gente vê que Espada não saiu da casa de Davi, mas Deus perdoou o pecado de Davi. Porque Deus perdoa o pecado, mas a consequência vem. E nós devemos entender que porra, cara, não pode, é coisa séria. Não é fácil. Mas para nós primeiro, antes de baixar o nosso joelho, nós devemos estar com o coração já quebrantado. E no livro de Lucas, ali há uma parábola muito forte, Lucas 18, no versículo 9 ao 14, Jesus está falando com os irmãos acerca da oração. Uma oração poderosa. Aleluia. Nós temos que aprender no nosso dia de hoje. Glória a Jesus. Jesus ensinou a oração, né? Em Mateus capítulo 6. Mas essa oração é como você aprender. Está assim, ó. Lucas capítulo 18, versículo de número 9 ao 14. Isso aqui para os nossos dias é pôr a cara no pó, para talvez ter uma esperança desta forma assim. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. O publicano, perdão. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si a si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. O publicano jejuou, não sou como os publicanos. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo o que ganho. O publicano estava em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não eu, porque todo que exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Essa é a oração que nós temos que aprender nos dias de hoje. A gente põe a cara no pó, como Jeremias ensinou. É muito bom, sim. Só que hoje nós temos esse modelo de oração. O fariseu, ele se achava melhor porque ele dava o dízimo, porque ele jejuava 2 vezes na semana. Sabe o que é isso aí, irmão? Religiosidade. Religioso não é você botar um terno, para botar uma gravata, um sapato, não. Religioso está dentro do íntimo do ser humano, querer ser melhor do que o outro. Aí dizer hoje, você só quer ser religioso porque você quer ser mais crente? Isso é separação, não é ser religioso, não. As pessoas estão confundindo acerca de religiosidade. Aquele homem se achava melhor do que os outros porque ele orava e dava o dízimo. E ainda diz: mas não sou como os publicanos. Quantas das vezes nós não dizemos: você crente como fulano? É para nós orar por ele, não apontar. E nós dizemos: você crente como fulano. Nós sabemos que nós devemos ser modelo.
Mas muitas das vezes, quando a gente critica alguém ou fala de alguém com amor, nós sabemos que é uma exortação com amor para o bem daquela pessoa. Mas quando nós diz, eu não quero ser como fulano não, aí já é uma crítica que não está construtiva em nada. Só que o publicano, ele estava orando lá, Senhor, eu não consigo nem levantar o meu rosto, porque eu entendo que o teu céu é santo, onde o Senhor habita é a tua morada, é um lugar celestial, que o pecado não entra, como já foi cantado aqui, no céu não entra pecado. E nós sabemos que a nossa oração tem que chegar até o céu. Aleluia! Mas conforme está sendo a nossa oração aqui na terra, já está chegando com o pecado também. Conforme a nossa oração aqui, nós está orando, o Senhor não está recebendo, porque é a mesma oração, está em pecado junto com a oração também, o Senhor não recebe. Agora, nós temos que orar nessa parte, pegar o exemplo do publicano, baixar o nosso joelho reconhecendo que somos pecadores, que somos miseráveis, que somos falhos. Eu estava conversando hoje com meu amigo. Irmão, nós vemos um povo que ele diz assim: Deus, eu vou hoje orar, jejuar e me consagrar, porque Deus vai me usar naquela campanha ou naquela vigília, o que for. Isso é ilusão. Porque o máximo que a gente jejue, o máximo que a gente se consagre, ao nós, no meio do jejum da consagração, nós estamos pecando. O máximo que a gente se isole, vem um pensamento na mente que não era para mim. Quando a gente acaba de entregar o jejum, quando sai na rua, meu Deus, já pecou de novo. E porque Deus usa? Por causa da misericórdia. Aleluia! Nós não temos mérito em nada. Aleluia! Se o Espírito de Deus não nos usar, de nós mesmos não sai nada. Verdade. Não é porque você jejua, porque você se consagra, porque você está falando com o povo. É porque Deus quer falar com o povo. Aleluia. É a misericórdia do Senhor, é a graça. A graça salvífica, não a graça comum agora. E Deus usa o pecador sim, porque nós somos falhos. Agora nós somos por onde andar em santidade, a cada dia e a cada momento. E algo interessante, Lucas, para nós encerrar, capítulo 5, versículo do 1 ao 8, Pedro estava pescando e não conseguiu pegar nada. Mas Jesus, aproximando deles, aconteceu um grande milagre ali. É conhecida como uma pesca maravilhosa. Só que o mais interessante, pastor Deus, que eu pego desse texto, não é só sobre a pesca maravilhosa. É o versículo 8. Vamos ler o versículo 1 para encerrar, diz assim: E aconteceu, Lucas capítulo 5, e aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estava lavando as redes. Então, entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se no barco, ensinava multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grandes quantidades de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-lo, e foram encher ambos os barcos, em ponto de quase afundarem. O versículo 8 diz: Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador.
A campanha é Lamentações 3:29. Põe a cara no pó para que talvez ainda haja esperança. Não é isso? Para encerrar, tem esperança para o nosso dia de hoje? Tem. E qual é, pregador? Quando você se dobra de joelho, reconhecendo que você é pecador, com o coração contrito, com o coração quebrantado. Enquanto você estiver com o seu coração cheio de mágoa, cheio de ódio, sem liberar perdão, você vai perder tempo orando, viu? Perder tempo. Primeira oração que você tem que fazer para você, consigo mesmo: Deus me perdoe, porque eu não consigo liberar perdão. Agora depois, você vai, perdoa seu irmão, você começa a orar, Deus vai responder. E muitas das vezes, nós estamos vivendo um período de tempo que ninguém não perdoa mais ninguém. Pedro era arrogante, não era? Pedro, Jesus, manda ele pescar de novo. Ele não queria ir. Você sabe que quando ele disse: Senhor, pescamos a noite toda e nada conseguimos apanhar. Pedro está dizendo: se Jesus, quem entende de peixe aqui sou eu. Quem entende aqui de pescaria é eu, não é você não. Você faz é cruz. Você é carpinteiro. O pescador sou eu. E quando Pedro se aquebranta e fala: segundo, conforme a tua palavra, eu vou lá, não está nada mesmo. Eu vou lhe mostrar, Jesus, que eu tenho razão. Mas Pedro vai e lança dele. Agora veio uma grande quantidade de peixe. Por que veio os peixes? Porque Pedro se aquebrantou. Pedro teve que se humilhar. Mesmo sem ele querer ir, ele foi. E quando ele foi, o Senhor... Aleluia! Aleluia! Ei, e quando glória! Pedro volta, a melhor parte é essa. Pedro: Senhor, afaste-te de mim, É porque eu forte, sou meu pecador. Deus. Aleluia! Quer vitória? Glória a Deus! Quer esperança? Reconheça que você é pecador. E quando for orar, vá com o coração contrito. Lembra de Naamã? Aleluia! Qual foi a vitória de Naamã? Quanto mergulho? No 7. No 5 ele teve vitória. No 6 ele teve vitória. Mas ele queria descer. Mas quando decidiu, teve vitória. Então, para nós ter vitória, precisamos descer com o coração quebrantado. Porque tem esperança, viu? Tem esperança para nós. E aqui eu desci no peço perdão de ter passado ali 4 minutos e 27 segundos. Né? Que Deus, muito obrigado. Conto contigo lá no Laranjeira também, viu? Pode chamar que vai. Não vai ser